Olá. Como é que estamos, moçada? Olá, olá, olá. Tem alguém aí? Frio em Curitiba. Frio em Curitiba. Estamos no friozinho de Curitiba, curtindo o friozinho de Curitiba. Deixa eu arrumar meu microfone. Se apresentem. Vamos bater um papo muito legal hoje. E nesse friozinho de Curitiba, fique em casa. Nada mais justo. Olá, olá. Você que está nos acompanhando aí. Vamos entrando. Oi, Pri, professora, tudo bem? Como está você? Saudades. E friozinho. Lembrando a você que toda terça-feira, 1h30, a gente fala de PNL, toda quarta-feira, 1h30, a gente fala de hipnose, toda quinta-feira, 1h30, a gente fala de tarô. E a partir de 1º de junho, não deixe de anotar na sua agenda, que a partir de 1º de junho, a gente vai fazer nossas lives sempre pelo Instituto, icch.instituto. Eu faço minhas lives pelo meu Instagram pessoal, e a partir de 1º de junho a gente vai fazer pelo Instagram do Instituto Contemporâneo do Crescimento Humano, que eu tenho junto com a minha irmã, e a gente vai fazer em cima do Instagram do Instituto, que é icch.instituto. Então, semana que vem, a gente tem as lives normalmente, nos horários, sempre terça-feira, 1h30, PNL, quarta-feira, 1h30, hipnose, e quinta-feira, 1h30, tarô. E hoje a gente vai dar início à nossa live. Ela tem duas partes. Uma parte hoje, a outra parte segunda-feira, às 19h45. Nada aprofundado, sempre de uma maneira o mais didática possível, o mais objetiva possível, porque a literatura, como em qualquer área, seja direito, seja psicologia, psicanálise ou qualquer outra área, ela é vasta. Principalmente nessa área da psicanálise, em que você tem o antes e o depois de Freud. E dentro dessa proposta nossa da live, é apenas para ajustar alguns conhecimentos básicos, que é interessante você ter. Numa live de hipnose, eu falei para você que naquele livro Sonhos Dogmáticos de Freud, ele falava que a psicanálise não vive sem a hipnose não vive sem a psicanálise. Bom, e aí vem uma pergunta dentro dessa live, que a primeira parte é hoje, a segunda parte é segunda-feira às 19h45. Vem uma pergunta, e aí você pode até lembrar daquele humorista do Tiririca, que falava assim: quem é você? Sim, quem é você? Você é neurótico, você é psicótico ou você é perverso? E a ideia é trazer os conhecimentos básicos, conceitos básicos, sem se aprofundar, sem criar divergências, sem criar escolas diferenciadas. Mas antes de falar de se você é neurótico, ou psicótico, ou perverso, eu quero voltar um pouquinho, e a gente vai falar sempre com base em algumas literaturas de Freud. Então, tudo que eu falar aqui vai ser o que ele lançou, o que ele defendeu, o que está defendendo até agora, o que foi mudado. Então, vai ser sempre em cima dele. Freud vai entender que a nossa mente, então a nossa psique, a nossa mente, vai se dividir em consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, você imagina um grande iceberg. Pega esse iceberg, divide-se em 10 pedaços. A primeira parte, que está acima, visível, seria o consciente. Logo abaixo da linha d'água, eu teria um pedaço ali que iria representar o pré-consciente. E abaixo o inconsciente. Essa é a divisão que Freud vai apresentar, da divisão da nossa mente. Mas aqui a gente vai tratar de 2 pedaços apenas, consciente e inconsciente. Quando Freud começa a usar a hipnose, e é importante, gente,
Não é que ele abandona a hipnose porque ela não dá resultado. Já vi muita gente falar assim, não. Se você ler o livro Nos Sonhos Dogmáticos de Freud, Freud vai dizer o porquê que a hipnose, quando ele começou com a hipnose, ele chegou num ponto que ele não entendeu que não daria resultado. Mas ele não disse jamais que ela não seria eficaz, que ela não seria eficiente. Eu entendo que tudo vai se ajudando. Então, Freud vai chegar no momento e que vai perceber que existe alguma coisa a mais lá no inconsciente. E ele começa a ter essas preocupações. Ele viaja para Paris, vai ser aluno do professor Jean Charcot, que é um grande neurologista da época, que trata seus pacientes e tem muito resultado com a hipnose. Principalmente a grande maioria de pacientes que acabam sofrendo por histeria. E se demonstra também que a histeria não era só das mulheres, mas era dos homens. Se você pensar a histeria como uma repressão da sexualidade, no momento que ela começa a ser estudada, principalmente na França, ele quer um entendimento maior que isso. Ele vai ver os seus estudos, vai trazer a hipnose um pouco mais para ele. Há uma informação que ele chega até começa a escrever textos sobre isso, mas é somente no fim da vida que ele vai falar que a hipnose não vive sem a psicanálise, e a psicanálise não vive sem a hipnose. Então ele entende que tem alguma coisa a mais lá no inconsciente, que por mais que você queira lembrar, às vezes não é possível. E ele, estudando então e acompanhando um grande médico da época, o Breuer, que faz um trabalho com uma paciente chamada Ana, e que é um trabalho de fala, um trabalho de ouvir, Freud acaba deixando a hipnose e começa então a mais ouvir o indivíduo. O que o indivíduo traz para si? Tanto é que se percebe, num determinado momento, que aí vai dar origem ao livro Interpretações dos Sonhos, que se eu entender o que o outro tem, mas eu entender o que o outro tem dentro de mim mesmo, eu consigo tratar o outro indivíduo. Tanto é que a vida inteira, Freud vai falar que passou fazendo a análise dele mesmo, para poder ter um resultado positivo com aquele que ele queria tratar. Pois bem, então Freud vai entender que lá no inconsciente tem alguma coisa, mas que por mais que eu queira lembrar disso, eu não consigo. De alguma forma, isso está lá. E ele entende que, por vezes, isso pode aparecer na consciência. Então, ele vai criar um termo chamado recalque, que chega no Brasil, devido à tradução inglesa, chega com a palavra repressão, mas não é repressão. Freud entende que existe uma instância que vai delimitar o que vem do inconsciente para o consciente. Mas ele também entende que em algum momento aquilo que está lá no inconsciente vai passar mascarado para o consciente. Então são essas memórias que causam sofrimento que o recalque tenta impedir o surgimento, mas que por vezes surge de maneira inclusive disfarçada. Quando a gente fala que aquela pessoa é recalcada, hoje em 2020, eu falo que aquela pessoa é recalcada. Às vezes eu digo que aquela pessoa é limitada, eu digo que aquela pessoa é invejosa, percebeu? Eu digo que aquela pessoa não responde pelos seus próprios atos. Não é nesse termo. O recalque aqui, para Freud, é simplesmente essa situação que vai impedir, vai censurar que esses traumas atravessem do inconsciente para o consciente. Mas às vezes isso acaba atravessando. E por que atravessa isso? Porque ele estaria em busca do prazer e do prazer absoluto. E, na verdade, Freud vai dizer em um determinado momento que jamais atingiremos o prazer absoluto. Isso se mostra principalmente naquela reprimenda da sexualidade infantil.
Quando o bebê, por exemplo, no seu primeiro banco de memórias, ele chora de fome e vai mamar, ele sente dor. Na verdade, esse choro dele é a dor da fome. Quando ele faz o segundo momento, já com uma memória já colocada ali dentro dele, ele já está, então, num sentido de prazer. Tanto é que essas lembranças traumáticas que a gente acaba trazendo, por algum momento, passando essa esfera do inconsciente, essa região do inconsciente para o consciente. Tanto é que o Freud ele vai dividir esse recalque em duas posições, que para nós agora não é interessante. Então, o recalque, trazendo esse trauma que explode, vai gerar para a psicanálise uma formação e vai contribuir com a formação da personalidade do indivíduo. Ou esse indivíduo será neurótico, ou esse indivíduo será psicótico, ou esse indivíduo será perverso. Lacan coloca isso também como estruturante da personalidade. Cuidado que para Freud a personalidade vai ter id, ego e superego. Mas a psicanálise vê a constituição dessa personalidade em que o indivíduo pode ser neurótico, em que o indivíduo pode ser psicótico, em que o indivíduo vai poder ser perverso. Pois bem, e o que é o neurótico? O que é a neurose? Freud vai entender que a neurose é alguma coisa que acontece com o indivíduo no inconsciente e ele acaba não suportando isso, que para ele é insuportável. Então, algo que acontece no inconsciente do indivíduo e ele acaba não suportando o que isso acontece. Aí, como Freud vai classificar neurose em histeria, neurose fóbica e neurose obsessiva, ele coloca essas três neuroses, neurose fóbica, histérica e obsessiva, ele vai colocar dentro de um grupo chamado neurose de defesa. O indivíduo estaria se defendendo de algo que acontece no seu inconsciente e extrapola no consciente. E isso para ele acaba sendo de uma situação insuportável. Essa defesa, quando você diz defesa, neurose de defesa, é porque essa defesa, ela está atrelada a uma reprimenda de uma sexualidade infantil ou de uma angústia. Por isso, Freud vai pegar a neurose histérica, a neurose obsessiva e a neurose fóbica dentro desse processo. Pois bem, e o que seria a neurose como um todo também? Você pode ir por um outro conceito que diz para você que é um desequilíbrio mental e que pode causar um sofrimento ou angústia no indivíduo. Se você for olhar a neurose histérica, o desejo ou o sentimento, ele permanece no inconsciente. Está lá no inconsciente. Mas ele se reflete através de sintomas físicos. Então o indivíduo tem dor de cabeça, o indivíduo tem, por exemplo, dores nas costas. Essa é a neurose histérica, em que aquele sentimento, aquele desejo está lá no inconsciente, em que por vezes ele não vai se manifestar conscientemente, porque eu não vou lembrar, né? Mas ele se transforma no corpo. A neurose obsessiva, essa é interessante porque ela está lá no inconsciente, está lá o sentimento no inconsciente, e ela vai escapar para o consciente através de uma emoção. E quando ela escapa para o consciente através dessa emoção, eu preciso atingir o desejo. Mas esse desejo, eu tenho que praticar várias condutas, ou tenho que praticar a conduta várias vezes, repetidamente, para poder chegar nesse desejo. É o indivíduo que lava a mão 15 vezes, verifica se a porta está fechada 15 vezes. É o que provavelmente, se a gente pegar num processo de pandemia, colocar as pessoas dentro de casa,
e vendo televisão toda hora, você tem que usar máscara, você tem que passar álcool gel, você tem que lavar a mão, e você vê isso 24 horas por dia sendo macetado na sua cabeça, e você como mãe, como pai, se preocupa com a mãe, se preocupa com os filhos, e você fala, a pessoa chega da rua, você tira o sapato, você tira a roupa, você tira isso, você tira aquilo. Pegar um exemplo, a minha irmã é assim, você sai, chegou na casa, tem que tirar toda a roupa, já tomar banho e colocar outra roupa. Será que seria uma neurose obsessiva? Ela seria uma neurose obsessiva desde que isso fosse repetidamente constante. Então, o lavar a mão é uma coerência. Eu posso ter, eu sei que eu tenho, que já me falaram, um colega meu, que eles estão dentro de casa e toda hora eles estão borrifando álcool gel na mão. Toda hora. Sem necessidade. Ora, isso chega-se a passar uma neurose obsessiva. E a neurose fóbica é quando eu tenho um medo irracional. Há uma diferença entre medo e fobia. O medo, o objeto está ali, o objeto existe. Eu sei que o resultado daquele objeto, ele é racional. A fobia é um medo irracional. Por exemplo, eu tenho medo de sogra, penterofobia é medo de sogra. Eu tenho medo de espaço aberto, agorafobia. Eu tenho medo de me olhar no espelho, medo de tomar banho. Eu tenho várias. Você entra lá no Google, lá, lista lá para você, tem cada fobia. Então, é esse medo que vai se desenvolver de uma maneira exagerada que acaba, então, me limitando. Indo até por uma síndrome de pânico, por exemplo. Ando até num transtorno de ansiedade, já foi provado que isso é possível, bem gravoso. E aí você tem, então, esse quadro da neurose fóbica, da neurose histérica, da neurose obsessiva, colocado dentro dessa neurose de defesa. E tem também, não custa falar, a neurose atual. O que é a neurose atual para o Freud? É originária da vida sexual adulta. Enquanto a neurose como um todo, ela tem um cunho de reprimenda de uma sexualidade infantil para Freud, a neurose atual, ela teria uma reprimenda de uma sexualidade na vida adulta. Ela acaba surgindo como paranoia, por exemplo, ela acaba surgindo como esquizofrenia, acaba surgindo como mudança de humor. Como é que eu vou dizer para você? Alterações de humor severas. Então, alterações de humor severa, esquizofrenia e paranoia estão dentro dessa neurose atual. Então, o neurótico é aquele que tem o conhecimento, consegue perceber que ele precisa tratar. O neurótico, ele vive de acordo com as regras e ele sofre com isso. Ele sofre porque ele cumpre as regras, mas ele sofre com isso. Seria um indivíduo que, por exemplo, ele entende que ele tem que lavar a mão, ele entende que tem que usar máscara, ele entende as regras impostas, mas ele sofre com isso. O mundo dele, real, ele tem essa ligação desse mundo interno com o mundo real. Essa ponte não se desfez. Isso é o neurótico. Ora, o neurótico é onde a gente se enquadra, onde praticamente todo mundo se enquadra, é neurótico. E é muito interessante que eu falei agora há pouco do recalcado, né, do recalque. Na verdade, nós sofremos porque nosso recalque não é perfeito. Porque se nosso recalque fosse perfeito, ele impediria a passagem daquilo que gera os traumas para o consciente. Então, nós, infelizmente, sofremos porque não somos tanto recalcados. Porque se nós fôssemos extremamente recalcados, nós não sofreríamos tanto. Então, o neurótico é aquele indivíduo que vai conhecer as regras como um todo, mas vai sofrer com essas regras. Quando a gente fala de neurastemia, por exemplo, ou quando vai falar de neurose histérica, quando vai falar de neurose obsessiva ou fóbica, veja que o indivíduo sabe, na neurose fóbica, o indivíduo sabe que, onde já se viu ter medo de bichinho de pelúcia?
É irracional, mas tem. Então, quando você fala aquela pessoa é neurótica, na verdade seria legal conhecer o que significa neurótico. E neurótico é isso, é o indivíduo que ele vai viver dentro das regras, ele vai entender as regras, ele vai saber o momento de buscar uma ajuda, mas ele vai viver dentro dessas regras sempre de maneira angustiante. Isso mexe muito com ele. Ele reconhece o mundo interno dele e entende que essa ponte está ligada à realidade. Ele não vai fugir da realidade. Está ali. O psicótico, e aqui é interessante porque Freud não vai fazer uma limitação entre... É difícil achar o limite entre a neurose e o psicótico, tanto é que para Freud só atendia a neurose. Há um texto dele que ele fala da psicose dentro da neurose. Mas Freud só vai atender, como é que se diz? O neurótico, porque ele entende que o neurótico ele surge de uma situação da mente, como um todo. Enquanto o psicótico seria algo orgânico. Tanto é que o psicótico, que é considerado inimputável no nosso Código Penal, o psicótico é tratado por psiquiatra. Mas Freud, quando vem estudar a psicopatia, ele vai trazer algo bem interessante, que é a projeção. Ou seja, o psicótico é o indivíduo que diz assim: eu não dou certo por causa do mundo, ninguém me ama, é o mundo que não me ajuda, não sou eu que fiz. Eu até estaria arriscado a falar que o psicótico é o indivíduo, ou aquele que tem uma psicopatia, é aquele indivíduo que fica se vitimizando. Aquele indivíduo, se eu não consigo isso por causa da tal pessoa, eu não consigo aquilo por causa disso, eu não consigo aquilo por causa disso. Então, o psicótico, ele cria um mundo ao lado da realidade. Ou seja, é aquele indivíduo que não consegue entender as regras. Então ele não está nem aí, ele vai criar regras próprias. É esse indivíduo que sempre vai achar que o problema está nos outros, que o problema está no mundo. É o mundo e os outros que não deixam ele ir para frente. Há uma ruptura do eu com a realidade. O psicótico é isso. Ele vai criar esse mundo paralelo com a sua realidade. E ele começa a ouvir vozes, ele começa a ter alucinações, ele começa a ter delírios graves. Então, esse psicótico, como é que Freud vai chegar em algumas informações dessa psicopatia e como é que Freud vai chegar a entender que o psicótico é aquele que faz a projeção, projeta no outro, projeta em relação ao mundo. Ele vai ler um livro, até anotei aqui para falar para você, chamado Memórias de um Doente de Nervos, que é do Daniel Schroeder. Daniel que escreveu, ele escreve a história de um juiz, e esse juiz ele tem crises psicóticas, e ele vai escrever no livro. Mas ele não vai escrever no livro de como ele tem a crise, ele vai escrevendo o que ele vê no mundo quando ele tem essa crise, o que acontece ao seu redor. Então, com esse estudo desse livro, Freud vai então entender que o psicótico, no primeiro momento, ele acaba projetando nos outros tudo o que lhe acontece. E é tão interessante que o professor Lério Miranda, lá da Faculdade de Minas Gerais, ele fala assim, ó, eu até escrevi a frase dele aqui para não esquecer: o problema não é o que eu desejo, o problema é o que o mundo me dá. Fiz um emaranhado ali. Então, o problema não é o que eu desejo, mas o problema é o que o mundo me dá. Ou seja, eu não alcanço nada porque o mundo não me dá nada. E aí eu vou fazendo esse questionamento. Há uma ruptura do eu com a realidade, há um questionamento não na sua parte interior, mas no seu mundo exterior. E o psicótico, ele não consegue visualizar as regras, cria regras próprias, e dentro dessas regras ele entende que está correto. Por isso que o indivíduo com esquizofrenia, com psicopatia, com paranoia, são considerados inimputáveis dentro do Código Penal. Ou seja, não são capazes de responder por pena quando cometido um crime definido no Código Penal. O Código Penal ele tem dois tipos de penalidades. Ele tem a pena
e ele tem a medida de segurança, também chamada medida de tratamento. Então, quando esse indivíduo comete esses atos, eles são inimputáveis. E o inimputável, ele não pode receber pena, mas ele pode receber medida de tratamento. E é muito interessante que se você pegar alguns crimes que já aconteceram, bem famosos, como o motoboy, como a Suzane Ristoff, por exemplo, o que os advogados tentam fazer? Tentam demonstrar que eles estavam, de uma maneira, em paranoia, em delírios. Foi o caso da Suzane Ristoff, que tentaram demonstrar que ela estava fumando maconha, que ela estava delirando, que ela não estava sabendo de nada, justamente para ela cair como inimputável. Assim ela receberia uma medida de tratamento, que pode ser num ambulatorial, aí uma vez por mês vai lá fazer o que tem que fazer, ou pode ser num casa de custódia, de hospital de tratamento psiquiátrico e custódia, onde ela vai ficar presa nesse hospital. Então, esses grandes crimes, quando acontecem assim, os advogados tentam jogar para esse lado do psicótico, não psicopata. Psicopata, dentro da psicanálise, é o perverso. O perverso é chamado de psicopata. Esse é o nosso segundo tema da nossa live de segunda-feira, às 19h45. Então, a gente pode resumir assim. O neurótico conhece as regras, sofre com as regras, tem o entendimento da realidade, se tem um conflito interior e sabe quando buscar esse tratamento. Às vezes não vai buscar mas consegue entender que precisa tratar e buscar esse tratamento. O psicótico, ele tem essa ruptura da realidade, ele não entende, ele cria um mundo paralelo, não entende as regras ali colocadas, cria esse mundo paralelo e através desse mundo paralelo ele vai sofrendo esses delírios, essas alucinações, essas vozes, que vai, então, culminar num tratamento psiquiátrico. O psicanalista não cuida do indivíduo que é psicótico, cuida do indivíduo que tem neurose. Perfeito? Tranquilo? Meu, é um tema muito legal, muito profundo, porque você tem as escolas que vão variar disso, como Lacan vai variar, né? Mas aqui foi só um conceito geral. Então, olhando pelo lado ali que a gente falou, a gente sofre muito porque nossos recalques não são perfeitos. Porque se fosse nada, nenhum trauma passaria para o consciente. E nós somos neuróticos porque nós cumprimos regras e entendemos os cumprimentos dessas regras. E por vezes não gostamos de cumprir essas regras, mas entendemos a necessidade dela. Quando essa neurose, então, ela extrapola numa situação obsessiva, numa situação fóbica, numa situação histérica, sem falar das outras neuroses que são classificadas ali por Freud, né? Neurose de caráter e assim por diante, eu percebo, então, que está na hora de buscar o tratamento. Perfeito? E o psicótico, ele não conhece a realidade, ele cria um mundo à parte, e ele tem alucinações e viaja na maionese, e você pode assistir um livro chamado Mente Brilhante. Se você assistir esse filme Mente Brilhante, que é de 2001 ou 2002, tem na Netflix, que fala do matemático do John Nash, ali mostra bem o filme quando o John Nash começa a virar psicótico e como que ele faz para ele entender que aquele momento que ele se encontra é real. Ok? Segunda-feira, às 19h45, a gente vai fazer a segunda parte da nossa live falando de perverso, que na psicanálise a gente pode chamar de psicopata. E a gente vai falar, então, o que é o perverso e como se funciona isso. E na terça-feira, 1h30, a gente vai falar de PNL. E na quarta-feira, 1h30, a gente vai falar de hipnose. E na quinta-feira, 1h30, a gente vai falar de tarô. Nessa semana, que é a última semana de maio, a gente vai estar falando pelo meu Instagram, Roosevelt Ferraz. A partir de 1º de junho, só pelo Instagram, icch.instituto. Não esquece. Até porque o mês de junho a gente vai lançar as nossas palestras que são pagas, aquelas que poderiam ser gratuitas, os nossos cursos. A gente vai começar já a fazer a propaganda, porque a gente tem certeza que logo, logo a gente vai estar se abraçando, tomando cerveja e comemorando. Boa noite para você, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.